Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Débora Freitas, sou jornalista e estou aqui para mediar as conversas de hoje nesse evento online, Os Limites do Discurso de Ódio nas Redes Sociais. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Esse evento faz parte do lançamento do documentário A Verdade da Mentira, que já está disponível em diversas plataformas e que investiga como as estruturas de desinformação online operam, qual a influência que elas podem ter numa campanha eleitoral e no processo democrático como um todo, bem como os esforços que vêm sendo feitos para coibir abusos que estejam sendo cometidos. Neste terceiro e último painel do nosso evento, nós vamos falar sobre as boas práticas e ações concretas para evitar a disseminação dessas mensagens e do discurso de ódio. O nome do painel é Como Prevenir os Linchamentos Virtuais na Eleição de 2020, que já está logo aí. E os nossos convidados são a fundadora e sócia da agência Lupa e atual diretora da International Fact Checking Network, Cristina Tardáguila. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Oi, Débora, muito obrigada por estar aqui. É uma maravilha ver esse documentário finalmente chegando aí ao grande público. Quem está conosco também é o coordenador digital de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Thiago Rondon. Boa tarde para você, Thiago, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora, Cris, é um prazer estar aqui. Como a Cris colocou, né, acho que o momento é super importante do lançamento desse documentário aí, depois de tanto trabalho, né, para que ele esteja aí no ar. Bem-vindo. Quem está conosco também é Marco Aurélio Rudiger, que é da Fundação Getúlio Vargas e da Diretoria de Análise de Políticas Públicas, DAP. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Débora. Obrigado aí a todos aí o convite, a oportunidade. E gostaria de saudar também o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos. Obrigada pela presença. Boa noite para você. Boa noite, Débora. Prazer estar aqui com você. Estou acompanhando os debates aí todos. Está muito interessante. Obrigada também à nossa audiência, quem se inscreveu gratuitamente lá nas redes sociais, nos canais do History Channel e acompanhou esse evento aqui com a gente durante a tarde e os demais debates. Bom, debates muito ricos, muito interessantes sobre esse tema, que é a desinformação, a disseminação das chamadas fake news. A gente já falou sobre muita coisa aqui no dia de hoje. Então, nesse painel, eu gostaria de começar com a Cristina e pedir para você, Cris, explicar qual é o papel de uma agência checadora e como é que você identificou a necessidade desse serviço. Eu me lembro de uma conversa com a Petra há alguns anos, não sei exatamente quantos, mas há alguns anos, eu e Petra Chaves trabalhamos juntas na Rádio CBN, um dia numa conversa, em tom de brincadeira, a gente disse uma para outra, daqui a pouquinho a gente vai ter que desmentir boato. E é o que está acontecendo, né, Cris? Débora. Bom, essa pergunta é ótima, porque já me ajuda a elucidar algumas dúvidas e alguns boatos que existem por aí em torno dos checadores. É muito bom. Bom, eu já me sinto aí um dinossauro nessa luta. Comecei a fazer fact-checking em 2014, lá no Globo, que tinha um blog chamado Preto no Branco. E desde 15 eu estou à frente da agência Lupa e agora também liderando aí a rede mundial de fact-checkers. Aqui eu estou falando com você de Tampa, nos Estados Unidos. E, enfim, o trabalho do checador, ele é o ótimo do jornalismo, né? É você ouvir um determinado dado, seja ele em formato de texto, seja em formato de áudio, ou vídeo, infográfico, enfim, o que for, e contrastar a informação que ele traz com bancos de dados públicos, cuja metodologia de conjunção sejam excelentes, e no final do dia, etiquetar aquele conteúdo como segundo o seu grau de veracidade. E aí a gente tem, dentro da FCN, um código de ética muito, muito restrito. Todas as plataformas que fazem parte da FCN passam por auditorias anuais para validar a qualidade do trabalho, a independência desse trabalho, o grau de transparência dessa função. E aí no Brasil a gente tem 4 instituições, a Agência Lupa, Aos Fatos, a Estadão Verifica e a AFP, né, a France Press. É um trabalho que, já conectando aqui com a nossa pauta, que é um trabalho que essencialmente levanta ódios, né? Ninguém gosta de ser flagrado distorcendo um dado, dando aquela, né, torcida
a favor, né, de uma informação que não está muito bem contada. Enfim, é muito difícil, e isso tem acontecido desde 2014, ser checador no Brasil. Não é fácil. Queria compartilhar de cara uma experiência que eu tive há uma semana, em que pela primeira vez eu recebi uma mensagem, um tweet aberto, direto, dizendo que eu seria esfaqueada. Então, assim, não é que as coisas são ruins, elas sempre foram ruins, né? E a gente precisa aqui, eu espero ter a chance de compartilhar com o Thiago, com o Marco e com o Luciano, sugestões de saída, porque o que a gente precisa é de mais verdade e menos ódio, né? Seu áudio cortou um pouquinho bem no finalzinho, Cris. Se você puder repetir, por favor, o que a gente precisa, né? É isso? Isso. Eu espero que você esteja me ouvindo de novo. O que a gente precisa, na verdade, é de mais verdades, e mais fatos, e mais dados corretos, e menos ódio. É isso, menos ódio, né? Tiago, detalhe um pouco mais para a gente como é que tem sido o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE e dos TREs, junto aos TREs, né, os tribunais regionais, para combater a desinformação. Queria que você trouxesse alguns exemplos aqui para a gente, um pouco antes desse bate-papo começar, você citou algumas coisas aqui. Eleição tá chegando, né? Daqui 15 dias a gente já tem o primeiro turno. O primeiro turno daqui 15 dias, daqui 4 semanas o segundo turno, né? Agora que começa bastante o movimento das redes, e do ponto de vista do TSE como estratégia, acredito que a principal questão para colocar aqui é a cooperação. Acho que é um primeiro ponto. Então, a gente já tem cerca de 60 organizações que estão atuando em conjunto. Então, aqui estão presentes algumas delas, né? Então, a gente tem a FCN, a gente tem o DAP, a gente tem o MCCE, e nesse sentido, por ser um problema complexo de rede, eu acho que aqui tem 2 pontos. O primeiro é essa reflexão, né, do que é isso, né? A gente vem observando do ponto de vista de tecnologia, das plataformas e das redes, que, de maneira geral, né, esse ambiente novo que a gente está convivendo, ele faz com que, de certa forma, a gente fique cada vez mais isolado, a gente não se confronta mais com ideias diferentes, né? Então, uma vez que eu acredito que é um grande avanço nesse sentido no tribunal, deixar de agir sozinho e de agir junto com muitas organizações plurais, com pensamentos diferentes, com atuações diferentes, faz com que a gente esteja mais exposto, mas também faz com que a gente esteja mais imune, né, à questão de ataques, principalmente contra o processo eleitoral. Então, esse primeiro ponto, que é a cooperação, né, que é ler como que as redes funcionam e agir desse modo mais plural e diverso. E a outra, né, é chamar principalmente os eleitores e todos os cidadãos para o problema. Eu acho que existe uma questão nessas eleições que eu acho que é uma virada de jogo assim, muito interessante, que é convocar e ensinar, de maneira geral, ao maior número de pessoas como realizar uma denúncia sobre uma propaganda irregular, né? Qual que é o processo, como que isso funciona, qual que é o papel do eleitor num disparo em massa, numa campanha de desinformação e também em campanhas de difamação, de calúnia, né? Então, eu acho que essa abertura que o tribunal está realizando esse ano, de maneira muito mais aberta e transparente sobre a atuação de todo mundo, das organizações do eleitor, que está fazendo uma grande diferença. A gente fala muito em fake news, né? É um termo, mas não é o termo correto, né? Não é um termo correto. E Fala... eu acho que sobre esse termo eu deixaria até mais para a Cris aí. Ela deu uma balançada de cabeça. Sobre isso, já ouvi muito ela falar sobre isso. Uma balançada de cabeça bem significativa. Então, por favor, Cris, explica. É importante a gente deixar claro que, apesar de ser muito difundido, o termo fake news não é o correto, né? Não é de jeito nenhum, e é uma das grandes brigas dos checadores profissionais, gente. A gente precisa
e entender 3 razões muito evidentes e muito simples de por que a gente não deveria usar essa expressão. A primeira é que é óbvia, paradoxal, né? Se é fake, não pode ser news. Então, assim, ainda mais para nós que somos a imensa maioria de jornalistas, é uma coisa louca você imaginar que exista o conceito de uma notícia falsa. Isso não dá. Segundo ponto, Débora, é que assim, a gente tem visto que o jornalismo está sob ataque. Óbvio que o jornalismo erra, óbvio que o jornalismo vacila, né? Mas quando o jornalismo erra e vacila e não faz intencionalmente, pelo menos em todas as suas oportunidades. E a gente está vendo grandes políticos e poderosos ao redor do planeta, e o New York Times tem, inclusive, uma base de dados bonita de se ver, um gráfico, quantas vezes essa expressão foi usada para atacar a reportagem investigativa. Então, segunda razão. E a terceira razão, eu vou citar já um pouco mais técnica, é que o First Draft, que é uma coalizão que estuda desinformação com checadores, universidades, empresas de tecnologia, ele desenhou de forma muito clara o que está dentro desta gaveta quando a gente fala de fake news. Então, ali dentro tem da foto que foi totalmente manipulada, a legenda de foto que não condiz com a imagem, ao texto que tem fontes falsas, enfim. Então, dentro de fake news existem pelo menos umas 7 ou 8 diferentes categorias de desinformação que precisam ser atacadas de formas completamente diferentes. Então, a metáfora que eu tenho ouvido muito e eu gosto para tornar esse assunto mais fácil é assim, é que nem a gente falar de que está doente. Mas doente de quê? Né? Assim, se está com dor de cabeça, se está com dor de barriga, se está com dor no pé, né? E aí, dependendo da doença, você tem que tratar de um jeito. Então, não existe falar fake news por essas 3 razões. Espero ter sido clara. Muito clara, muito esclarecedor. Obrigada, viu, Cris? Eu queria passar a palavra para o Marco. A gente está falando aqui de ações de combate a essa disseminação de desinformação, de discurso de ódio. Então, Marco, eu queria que você contasse para a gente, tanto você quanto o Tiago e Cris participaram do documentário, né? Verdade da Mentira. Então, conta para a gente como é que é o trabalho da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV e o que vocês já conseguiram trazer à luz sobre essa discussão? Nosso trabalho é um trabalho que é consolidado, já tem, sei lá, uns 8 anos, pelo menos, né? São 8 anos. E é um trabalho, na verdade, multidisciplinar. A Fundação fez uma aposta grande em constituir uma equipe que juntou cientistas de dados com cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, né? Enfim, e isso eu acho que é uma grande virtude que a gente tem, né? Mais recentemente, a gente tem tido um incremento grande de pessoas com doutorado na área de comunicação. Então, nosso trabalho ele é bastante assim, integrado por diferentes tradições, mas ele tem um coração, e esse coração que pulsa, digamos assim, é a linguística, né? Então, através da linguística que nós conseguimos montar os filtros, que eu diria que são bastante, assim, são muito sofisticados, né? Para a gente poder analisar a quantidade de informações que a gente o faz, mas com uma capacidade de análise extremamente precisa. Então, não basta só pegar os dados brutos ou pegar, sei lá, ferramentas mais comuns, tipo Google Analytics, etc. A construção dos dicionários de dados, que é um negócio complexo, é um negócio que exige que praticamente a gente está o tempo todo atualizando, porque a língua ela é dinâmica, a língua, ela nos seus símbolos, signos, etc., ela tem uma evolução constante, ela é viva, né? Então, isso exige que a nossa atualização seja bastante precisa e constante também. Então, o nosso trabalho basicamente é isso, e a nossa metodologia ela é publicada. Então, isso é uma coisa importante também. As pessoas podem saber exatamente como a gente faz o que a gente faz, né? Nossos dados, basicamente, os dados que a gente tem são públicos, etc. Bom, dito isso, o nosso trabalho evoluiu. Eu diria que talvez o primeiro trabalho assim, de fundo mais impactante sobre bots e influência de bots foi nosso. Foi um trabalho que eu tive até a oportunidade de apresentar até no Departamento de Estado em Washington. Então, foi um trabalho bastante interessante, mas ele vem evoluindo. Ele vem evoluindo por várias razões. Porque as tecnologias vão mudando, o número de pessoas e de
de grupos organizados na rede também aumenta, mas também a engenharia por trás da construção das narrativas, né, ela é muito mais complexa. Então, eu considero assim, hoje uma coisa que nos interessa, sobretudo, não é tanto saber quem gerou uma desinformação, quem postou uma mentira ou uma coisa deturpada e tal. Isso, claro que é importante, isso faz parte do mapeamento que a gente faz, mas nos interessa, sobretudo hoje em dia, o estudo dos ecossistemas que integram diversas plataformas na construção e mobilização de atores e narrativas dentro das redes, eu falo no plural, né? Então, o que ocorre muitas vezes que a gente vê, e eu sou bem crítico nesse aspecto, você vê que as ferramentas, as plataformas têm apresentado melhoras bastante significativas no cuidado para a disseminação de informações falsas, né, e etc. Então, isso é muito positivo, eu reconheço isso como um avanço, só que eu acho que elas ainda são muito autorreferentes dentro de cada um dos seus nichos, né? Então, a integração, digamos assim, entre diferentes nichos, né? Então, eu vou falar mais claramente, plataformas, por exemplo, Facebook, amealhando apoiadores e dali conduzindo eles para dentro de estruturas de WhatsApp, por exemplo, né? Não que seja o Facebook, é claro, mas pessoas que operam essa sistemática mais sofisticada, né? Isso sim que eu acho que é, digamos assim, uma das fronteiras que é importante se entender. E aí não basta só fazer a checagem da informação per se, mas entender que isso não é absolutamente suficiente, dado a engenharia sofisticada hoje que está por detrás disso. Então, é muito mais do que simplesmente você aferir se aquilo é verdadeiro ou não. Tem uma engenharia muito mais sofisticada que leva à necessidade, aponta, digamos assim, para a sociedade, uma discussão sobre regulação, sobre os limites da tolerância ao intolerante e o papel das plataformas nesse processo. Então, eu acho que isso são coisas assim bem interessantes e sobre as quais a gente está bastante mergulhado. A complexidade está nas duas pontas, né, Marco? A gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer. Queria passar a palavra para o Luciano, e o Luciano não participa do documentário, mas é um importante parceiro do ITE, né, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que também tem um trabalho bastante robusto. Luciano, qual é o impacto da desinformação justamente no combate à corrupção eleitoral, né? A gente está falando de dois males, duas coisas que impactam muito negativamente, mas qual é a convergência entre elas? Como é que um afeta o outro? Seu microfone está mutado, Luciano. Nossa, ok. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral sempre trabalhou com a questão do desequilíbrio no processo eleitoral, né? Começamos com a questão da compra do voto e depois a lei da ficha limpa. São questões que desequilibram o processo. A desinformação é a mesma coisa, ela desequilibra o processo. O que tanto a legislação como o próprio processo eleitoral, o que ele busca é a paridade de armas. Você tem que disputar em igualdade. Se alguém está praticando alguma irregularidade nesse sentido do desequilíbrio, ele vai prejudicar o processo eleitoral e prejudicar a democracia, né? E na questão da desinformação é mais grave ainda, porque, como hoje está proibido, se o candidato, se ele faz disseminação de notícias falsas por terceiros, é caixa 2, é dinheiro por fora que é proibido. Se ele quem faz o impulsionamento nas redes, é dinheiro público que nós estamos pagando para ele divulgar notícias falsas e desinformação. Então, de qualquer forma que ela for praticada, é uma ilegalidade que desequilibra o processo eleitoral e que vai prejudicar todo o processo. E essa responsabilidade, como o Marco falou, tem a ver com as plataformas, elas têm essa responsabilidade, e esse é um grande trabalho que nós estamos desenvolvendo, acompanhando. O ITE, a Agência Lupa, o IOMCCE fizeram seminários pelo Brasil inteiro, todos os estados, debatendo com os TRFs, a questão da desinformação. A Agência Lupa fez as oficinas, que é um debate amplo, né?
E tudo isso exatamente para a gente tentar minimizar esse impacto agora no processo eleitoral. Estamos no meio desse processo. Mas tem um outro agente também que é muito importante nesse processo todo, que são os partidos. Os partidos também têm essa responsabilidade. Afinal de contas, eles também recebem recursos públicos e eles têm o monopólio das candidaturas. Então, eles também têm a responsabilidade de impedir que os seus candidatos pratiquem ilegalidades, prejudicando o próprio processo eleitoral. Agora, Luciano, você acha que a tipificação dessas ilegalidades, isso deveria ser alterado, isso deveria mudar para aumentar a punição, ou a punição que a gente tem hoje já é suficiente? Então, esse é um debate, uma grande discussão, um grande debate que nós também participamos, mas nós já temos hoje mecanismos legais, dispositivos legais. A justiça eleitoral tem que ser muito rígida nessa questão. Não pode deixar passar quem pratica esse tipo de crime, né? Quem O Luciano congelou aqui para a gente está com um probleminha aqui na conexão com o Luciano. A gente vai tentar refazer para que ele possa complementar aqui a resposta. Eu vou pedir ajuda aqui da produção para isso, tá? Gostaria de dizer a vocês, às vezes eu emendo uma pergunta, mas se vocês tiverem alguma observação para fazer da anterior, por favor, fiquem à vontade, né? Como a gente está online, a gente tem um delay, às vezes essas intervenções ficam um pouco mais difíceis. Eu queria voltar na questão das plataformas, a responsabilidade das plataformas nessa discussão. Elas são omissas, têm feito pouco, tem feito suficiente? O que dá para melhorar? Queria começar pela Cris, por favor. Débora, a minha resposta é que elas sempre podem fazer mais, né? Mas, se você olhar para trás, comparando 2018 com 2020, a gente já vê um avanço bem considerável do trabalho que as plataformas estão fazendo, né? Então, repassando rapidamente, eu queria lembrar, talvez alguns de vocês tenham lido isso em 2018, faltando alguns dias para a eleição, a gente participou os checadores foram convidados pelo TSE para participar de uma reunião com as plataformas, né, porque estava muito difícil combater, enfim, o WhatsApp estava, enfim, levando muita gente ao ódio, e a conversa com o WhatsApp, eu gosto de lembrar esse caso, porque ela é muito emblemática, né, o WhatsApp, ele entrou por vídeo, não havia nenhum representante no Brasil naquela época, e respondeu algumas perguntas e disse, por exemplo, que quando eu perguntei quantas pessoas estavam no WhatsApp cuidando de Brasil, em 2018, eles responderam 7. E eu perguntei, bom, mas a gente está aqui nos últimos dias da eleição, como é que a gente faz para melhorar essa comunicação? Porque tem muita desinformação e a gente precisa trabalhar junto. E aí eles me deram um e-mail genérico, alguma coisa do tipo ouvidoria@whatsapp.com. Que obviamente não funcionou. Comparando isso com o que a gente tem hoje em dia, eu acho que o Thiago pode falar bem melhor do que o TSE está fazendo, mas assim, é inegável que as plataformas se deram conta do vacilo de 2018, de 2016, de 2014, e entenderam que precisavam gastar tempo, dinheiro, gente, estratégia com o combate à desinformação aqui no Brasil. Então, assim, eu queria ouvir o Thiago, acho que ele sabe mais do que eu de como é que as plataformas estão agindo agora durante as eleições. O TSE está liderando essa grande colaboração e tem conseguido grandes vitórias com as plataformas. Vou pedir para o Thiago falar sobre isso. Luciano, daqui a pouco a gente volta com você para você concluir a resposta anterior. É só para a gente não perder o gancho aqui, que a Cris está falando do WhatsApp, e eu tenho um dado aqui que eu queria que você, por gentileza, confirmasse, Thiago. É um dado de 2 dias, né? Que o TSE repassou o WhatsApp 1.020 denúncias de disparo em massa nas eleições. Disparo em massa está proibido nas eleições de 2020, e o TSE continua recebendo denúncias, né? Seu microfone está mutado, Thiago. Pronto. Opa, agora sim. Bom, o ambiente virtual, de maneira geral, acho que todo mundo
de certo modo, em 2018, foi pego de surpresa no geral, digo, as instituições, as plataformas, etc. Eu acho que para esse ano está todo mundo mais antenado, se antecipou de estar mais conectado, mas foi interessante de ver essa roda de conversa aqui que a gente fez rápido, porque assim, né, a gente começou aí falando dos checadores, sobre o que é uma notícia falsa com a Cris, né, o papel deles, a gente passou para a rede e análise aí com o Marco, e aí a gente chegou, por exemplo, na questão dos partidos e regulação. Então, assim, é um tema extremamente complexo. Envolver tanta gente é muito complexo. Não é fácil colocar todo mundo para debater isso. E eu acho, e volto a dizer que eu acho que um dos grandes acertos desse ano é colocar o TSE debatendo com muita gente diferente e que está trabalhando em diversos pedaços. E aí eu quero ressaltar sobre as plataformas, na minha opinião, tem 3 pontos fundamentais que a gente está muito de olho esse ano. Primeiro, é uma política cívica. O que é isso? O que a plataforma faz quando as pessoas estão realizando ou comentando sobre, ou influenciando, manipulando questões de atos cívicos? Por exemplo, sobre o dia da votação. Se uma pessoa começar a espalhar uma notícia falsa com isso, qual que é a política da plataforma? Então, a gente tem questionado as plataformas. Você tem uma política para isso? Isso está claro? Isso está em português? Isso está disponível para um cidadão brasileiro? Ele consegue denunciar na plataforma? Porque muitas vezes fica todo mundo perguntando, mas o TSE não faz nada, o TSE não sei o quê, tudo é o TSE, né? Mas isso precisa estar mais claro para que qualquer um possa fazer, né? Então, acho que, primeiro ponto, tem uma política cívica. E a gente teve alguns avanços nesse sentido. Eu gosto de destacar, por exemplo, a política de integridade cívica do Twitter, que é muito interessante de ler, está em português, foi feita aqui para o Brasil, ótima referência para todas as plataformas. O segundo ponto é a interface, né? Então, o produto, ele precisa estar claro, né? Então, por exemplo, eu gosto de destacar a implementação do Facebook e do Instagram, que quando você tem um post com uma notícia falsa, né, eles têm uma terceira parte, ou seja, tem alguém de fora que está verificando se esse post é ou não, ou contém algum elemento falso ali, alguma notícia falsa, alguma desinformação. Então, o que ele faz? Ele borra aquela imagem, aquele post, e coloca um link lá para, por exemplo, uma agência de checagem. Isso é muito interessante, porque a interface está se aproveitando de todos os incentivos que a desinformação tem para levar uma informação esclarecedora, né? Então, aqui tem um ponto que é importante, né? A gente não está agindo para remoção de conteúdo. Então, a gente está perguntando para as plataformas, e aí, quando tiver uma notícia falsa, o que vocês fazem na prática? Como que vocês informam o usuário? Como que vocês dão transparência a essa tomada de decisão? Então, acho que esse é um ponto de interface de produto super importante. E o terceiro e último ponto, que a gente tem conversado bastante com elas também, é a metodologia que elas têm adotado, né? Muitas vezes, essa metodologia de como lidar com isso, de como observar um processo de desinformação, de como informar. Vocês têm um site, por exemplo, que vocês disponibilizam as tomadas de decisão, né? Vocês têm algum critério que vocês divulguem? Porque a gente tem vários fatores, né? Desmonetização, a gente tem redução de alcance, a gente tem uma série de ações que as plataformas vão fazer, mas se isso não for transparente, a gente nunca vai aprender, né? Então, isso precisa estar claro, e a tomada de decisão precisa estar transparente. Então, nesse ponto, eu acho que a gente ainda está bem no começo. A gente está começando esse debate, mas eu acredito muito que o fato da gente estar colocando bastante luz nesses 3 pontos, a gente vai evoluir muito, principalmente para as próximas eleições. E isso se dá a abertura que as plataformas estão dando, todas essas parcerias que a gente está construindo. Então, nesse ponto, eu estou, de certo modo, um pouco positivo com essa abertura, mas sei que ainda falta muito para as plataformas. Eu acho que, como o Marco e o Luciano colocaram, eu acho que falta a gente debater essa responsabilidade, né? Então, se é os partidos que vão ter, o que as plataformas vão ter, mas eu acho que isso é um debate bem profundo que a gente vai ter aí pós-eleição.
Com certeza. Você diz, as pessoas costumam dizer o TSE não faz nada, assim como dizem a sociedade não faz nada, e fica esse sujeito indefinido e ninguém acaba fazendo nada, né? Ninguém se mexe. Eu queria voltar para o Luciano para ele poder complementar, na verdade, dar a resposta que cortou bem no comecinho, tá, Luciano? Eu tinha te perguntado sobre a tipificação dessas ilegalidades relacionadas à desinformação, se você acha que isso tem que mudar, e você dizia que existe uma discussão já a respeito disso. Sim, nós temos dispositivos legais suficientes para combater, agora precisamos também aperfeiçoar. Esse fenômeno é um fenômeno novo, e é óbvio que a legislação também precisa avançar. Então, nos debates que nós estamos fazendo, tem lá o PL da fake news, que está tramitando, eu acho que lá a gente vai poder trabalhar um pouco, embora ele não seja específico sobre a questão eleitoral, mas acho que dá para trabalhar isso. Mas na legislação que nós temos hoje, o que foi regulamentado e as resoluções do TSE são suficientes para combater as notícias falsas, combater a disseminação, combater o uso de tecnologia, contas inautênticas, tudo isso dá para monitorar e ter uma punição, e o que eu dizia é que a justiça eleitoral tem que ser muito rígida em relação a isso, porque senão também fica uma coisa muito solta, né? Travou de novo aqui a comunicação com o Luciano. A gente está com uma dificuldadezinha aqui na comunicação, mas a gente vai melhorar, tá? A gente promete que vai melhorar. Eu queria voltar aqui para o Marco e pedir para você falar um pouco mais, Marco, sobre os robôs. Dentro dessa complexidade toda, tem a complexidade dos robôs, né? Como é que isso é organizado? Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, um robô? Ok. Fazer uma propaganda primeiro aqui, ó. Boa. A canequinha da verdade da mentira do documentário. Bom, na verdade... Opa, o Luciano voltou aí. Deixa ele terminar a conclusão. Conclui, Luciano, por favor. Tá, o microfone está fechado. Você consegue abrir o microfone do Luciano? Pronto. Você estava no finalzinho, Luciano. Por favor, pode concluir. Então, a questão da competência, são juízes das cidades, na comarca, é quem vai tomar essa decisão, porque a eleição é muito rápida. Então, inicialmente, é o juiz da cidade quem vai tomar essa decisão, para os recursos subirem para o TRE ou para o TSE. Mas isso tem que ser feito de forma muito eficaz para evitar que aconteça. Era isso. Tá certo, obrigada, Luciano, conseguiu concluir aqui a resposta. Então, vamos voltar para o Marco, que estava falando sobre os robôs. Eu acho assim, quando a gente começou o nosso trabalho, e eu acho que no documentário ficou bastante assim, forte, né, a nossa preocupação em relação aos robôs, aos campos políticos, quais campos políticos estavam usando mais robôs e tal, o que não necessariamente quer dizer que o candidato em si está promovendo os robôs ou está financiando os robôs, entendeu? Isso é uma distinção importante ser feita, entendeu? Mas os robôs, eles existem para o bem e para o mal. Tem robôs que fazem um trabalho importante de coleta de informações, etc. Enfim, e tem robôs vinculados à desinformação. Então, isso é uma coisa importante, que ficou assim, uma coisa assim, meio assustadora, os robôs. Então, isso é uma coisa assim, que eu acho legal a gente determinar. Mas, assim, a minha preocupação hoje, assim, eu acho que o documentário, eu diria até o seguinte, isso aí é até uma sugestão aí para ela, enfim, para o pessoal que montou o documentário, que foi um trabalho assim brilhante. Eu acho que esse documentário deve se chamar Parte 1, A Verdade e a Mentira, Parte 1. Porque se a Verdade e a Mentira deve ter a Parte 2, que vai ser a eleição de 22, entendeu? Vai ser agora a eleição de 22. Tinha que ter essa continuidade, entendeu? Que podia pegar vários ângulos, inclusive, por exemplo, a evolução do TSE. Eu acho que o TSE acertou, digamos assim, o tom agora bem. Acho que está de parabéns, enfim. O ministro Barroso também está de parabéns, acho que está avançando bem. Na verdade, para ser bem justo, né, desde o Gilmar, essa preocupação já existia do ministro Gilmar, entendeu? Eu fiz parte lá do
do conselho que o ministro Gilmar criou na época, né? E acho que ali foi o início de uma preocupação importante que o Tribunal Superior Eleitoral veio a ter com essa questão. Então, mas eu acho assim que, passada essa eleição agora, uma coisa importante é essas pessoas todas que estão aqui nesse debate, algumas outras, né, serem chamadas pelo TSE para poderem fazer, digamos assim, um resumo do que elas perceberam e como é que foi essa evolução em 2 tempos, em termos longitudinais, né, do entendimento do processo político pelas redes e o que isso causou em relação à democracia, já preparando para o TSE estar mais capacitado ainda para 22. 22 eu acho que vai ser uma coisa brutal, em termos de redes sociais, vai ser brutal. E acho que deu uma certa esfriada, não que não exista, no trabalho hoje está mostrando isso, inclusive no Valor. Então, não que não esteja acontecendo, mas eu acho que tem um certo reajuste, realinhamento. O segundo turno deve ser mais intenso, mas o negócio todo vai ser 22. 22 é que vai ser muito problemático. Então, os robôs fazem parte disso, sim, né? E eles desinformam, eles operam em grupos. Tem robôs que são mais inteligentes, que a gente chama de ciborgues, que são pessoas que às vezes acionam o robô e às vezes elas mesmas respondem, fica difícil detectar, mas enfim, isso tudo é importante. Agora, assim, eu acho que o mais importante é esse entendimento aí que o Thiago trouxe, de trazer as plataformas para conversar. Sem elas, a gente não tem soluções que vão ser, digamos assim, satisfatórias, né? Mas, mesmo assim, com elas, é necessário que a gente faça uma dinâmica de apoio ao que melhora, mas de crítica construtiva ao que não está legal, né? Então, isso eu acho que hoje é o gancho principal que tem que guiar a gente. A gente não pode se dar por satisfeito que eles melhoraram algumas funcionalidades e, com isso, diminuíram, por exemplo, a possibilidade de uma desinformação em massa, né? Porque, como eu falei, hoje a operação ela é muito mais profunda do que isso, é uma operação sistêmica, é uma operação que vincula várias plataformas com estratégia de atração, disseminação de ideias, de conversão de pessoas, que eu diria assim, dentro da política tradicional não seria um problema, mas tem um problema quando você usa isso para destruir a própria política tradicional, a democracia, as instituições, né? Então, assim, a gente está trabalhando, e a gente muito em breve vai lançar um relatório muito, muito em breve que mostra problemas de ataque à democracia do país, às instituições do país, e outras questões que eu estou trazendo aqui que eu não quero nem adiantar, porque eu também não vou matar, digamos assim, o ineditismo do trabalho que deu muito que justifica o trabalho, o nome de trabalho, que deu um trabalho grande. Deixa eu... Trabalho que deu trabalho. Pois não, Thiago? Thiago está proibido de falar. Eu queria aproveitar esse assunto só para a gente puxar a questão do linchamento e trazer, aproveitar o que o Marco estava falando de robô. Uma preocupação assim que eu venho acompanhando esse ano, e acho que faltam dados o suficiente ainda para isso, são, por exemplo, nas redes sociais, né, movimentos que são criados em redes privadas, com teorias conspiratórias, né, como o QAnon, e que eles assim, criam narrativas que vão construindo grupos fechados, né? A gente já está observando no Brasil aí durante o período de pandemia um aumento desses perfis assim que estão surgindo, e geralmente, né, eles estão pulando, se criam em redes completamente fechadas, como 4chan, etc., e vão migrando para outras redes. E aí, quando você estava falando de robô, eu estava lembrando muito disso. Você tem algum levantamento, vocês vêm trabalhando com relação a esse tipo de mapeamento aqui no Brasil sobre esse assunto? A gente está trabalhando muito focado nisso que eu falei, nos ecossistemas. Os robôs fazem parte disso, mas hoje me interessa muito mais a construção integrada, essa engenharia, porque a engenharia de conjugação de diversas plataformas dentro de uma estratégia política de desconstrução, digamos assim, da institucionalidade ou dos parâmetros de tolerância, né, é o que eu acho mais perigoso, mais assustador e mais potente.
Então, digamos assim, o robô é uma parte, é uma peça desse jogo, é o cavalo, digamos assim, das tuas peças de xadrez, mas não é a rainha, entendeu? A rainha hoje é a estratégia integrada entre várias plataformas, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que as plataformas elas têm que ser chamadas mesmo, elas têm que ajudar. Eu reconheço que existe um problema para as plataformas, que é o seguinte: é muito mais fácil, por exemplo, na questão da pandemia, do Covid, etc., as plataformas atuaram muito fortemente coibindo a desinformação a respeito do vírus e da pandemia. Isso foi bem legal, né? Eles tiraram do ar contas, fizeram uma série de coisas, foi bem importante. Mas é um assunto que é muito claro, porque ele é muito científico, ele é muito objetivo, ele não tem margem para você fazer interpretações e tal. Quando você fala da política, né, da democracia, aí você tem, digamos assim, uma zona cinzenta entre as posições. Não é nada muito científico, são visões de mundo, são questões filosóficas. Então, aí você pode, claro, você pode estar falando, não, mas eu tenho o direito de me expressar como eu quero, né? Eu só penso o contrário de você, mas eu tenho esse direito constitucional até. E é verdade também. Então, fica difícil para elas arbitrarem. Mas tem um ponto que é importante, que é quando você atinge a própria possibilidade do outro se expressar ou as instituições existirem que mantenham essa possibilidade de expressão. Ou seja, é o limite da tolerância intolerante, que está no Popper, que está no John Rawls, que está, enfim, no Madison, está em uma série de teóricos assim, que são importantes, entendeu? E que têm que ser considerados. Então, porque não é uma discussão nova, é uma discussão que já vem, é antiga, secular, mas ela, ao mesmo tempo, ela é altamente contemporânea por causa das redes. Então, as redes, nesse aspecto, elas têm que ter algumas âncoras legais, e aí o parlamento é importante para conferir isso, para ajustar isso, em que elas possam se agarrar e falar, isso aqui é excessivo, isso aqui eu vou... Mas o que eu estou falando é que tem um ponto ainda além disso, que é quando elas, que pertencem ao mesmo complexo, digamos assim, né? Uma empresa tem 2 ou 3 plataformas sociais e elas são... utilizadas de forma integrada, articulada, dentro de uma engenharia de desinformação, né? E isso é um passo além do monitoramento que as próprias plataformas têm que vir a fazer. E isso, para mim, não é um negócio trivial, acho que para elas é bastante complicado, e por isso que não pode ser olhado as soluções por nichos. Então, o WhatsApp melhorou alguma coisa? Pô, ótimo. O Facebook melhorou? Ótimo. Só que tem um problema que é mais amplo do que cada uma individualmente, é isso que eu quero dizer. E isso tem que vir a ser olhado e tratado por elas. E eu acho importante esse diálogo. Esse meu diálogo, meu discurso aqui não é um discurso contra as plataformas stricto sensu, mas é contra uma falta de perspectiva deles em termos de um sistema que é operado, ok, dentro da democracia tudo bem, mas muitas vezes é para a destruição da democracia. E aí é uma coisa que a gente tem que dizer, pô, peraí, entendeu? Aí não está legal. Aí não é por aí que a gente vai... Ô, Marco, eu queria comentar, se você me permitir um segundo de Débora também. Não sei se tem... algumas coisas que você falou que eu acho interessante ponderar é assim, a reação das plataformas. A gente está num debate que eu acho que a gente tem que levar um pouquinho mais agora para o linchamento, que eu acho que isso é interesse de todo o planeta. Assim. Eu acho que a gente primeiro tem que entender algumas coisas, e que é verdade que as plataformas atuaram muito bem, muito melhor com conteúdo sobre Covid do que os conteúdos políticos. Isso é uma briga dos checadores da IFCN, sobretudo com elas. Mas chegaram bem tarde. Assim, por exemplo, os checadores se uniram para fazer verificação sobre Covid no dia 24 de janeiro. O telefonema do Facebook para os checadores foi no final de março. Então, assim, o que rolou nesse ínterim, sem a ajuda das plataformas, foi bem relevante e bem importante. Também queria pontuar que política, claro, pode ter opinião, mas tem muito fato em política. E esses fatos, eles precisam sim ser cercados e sim tratados como coisa equivocada, como informação errada. Então, assim, não existe uma tentativa, eu acho que tanto o projeto do Facebook, como o projeto do Twitter, como o projeto do Instagram, enfim, não é vedar ou impedir a expressão de opiniões, mas
sim pontuar quando os fatos utilizados pelos políticos, sua campanha, seus militantes, estão torcidos. Acho que ninguém em nenhum momento cogita verificar ou taxar como falso uma opinião. Isso é claro no universo dos checadores. Queria também dizer, já levando para o lado do linchamento, que eu acho que a gente precisa entender que as empresas das quais a gente está falando, elas estão nos Estados Unidos e elas falam inglês. Isso é a minha briga macro, né? Assim, se a gente olhar, por exemplo, a eleição americana é daqui a 3 dias, né? As medidas que foram tomadas para eleições americanas deveriam ser usadas também nas eleições brasileiras, né? Por exemplo, o Instagram suspendeu o Most Recent, o Facebook está fazendo um monte de trabalho, tirou os ads, os anúncios todos. Assim, a pressão que a IFCN faz daqui é que a política que se aplica nos Estados Unidos, ela seja aplicada de forma planetária e universal. Porque, afinal de contas, por que a eleição americana, claro, é importantíssima, por que as ferramentas estão preparadas para proteger a eleição americana e não estão protegendo, não estão também preparadas para proteger a eleição brasileira, se é que tem 15 dias de diferença entre uma e outra. E o número de usuários é gigante em ambos países, né? E, enfim, é um questionamento que eu faço sucessivamente. Outro dia a gente estava observando um daqueles... eu faço até coleção desse negócio, para poder ter um documento para levar para as plataformas, né? Toda vez que a gente conversa com elas. Como é que você põe uma etiqueta de vídeo sem contexto num tweet do Trump e que remete a um Moments do Twitter, e você não faz a mesma coisa com o mesmo vídeo em outra língua? O Brasil repercutiu esse mesmo vídeo em específico, é de um menininho negro correndo atrás de um branco e que o Trump legendou de forma estranha. O mesmo vídeo, né? Então, assim, a gente não está falando de WhatsApp, que o conteúdo é criptografado, a gente está falando de Twitter. Então, assim, eu mandei para o Twitter, falei, vem cá, tem o mesmo vídeo e não dá para pegar, assim, a forma como está sendo torcida a informação? Acho que esse ponto é muito sério, assim, a gente precisa reconhecer que a gente ainda está no quintal do mundo, infelizmente, e saber meter pau nas plataformas para elas serem políticas de atividade com todos. Marco, quer complementar? Eu quero, porque eu acho que eu não vejo, na verdade, o espanto que a Cristina está trazendo, eu não me espanto, na verdade, porque simplesmente você vê uma série de contas que atuam no Brasil que estão lá no exterior e não estão no Brasil, né? Então, por que acontece isso que ela trouxe aqui, a Cristina trouxe aqui? Basicamente porque está fora do guarda-chuva jurisdicional brasileiro, entendeu? E cada vez mais que a gente pensar em regular aqui, isso vai acontecer dessa forma, porque as redes você pode operar de qualquer lugar. Então, o que a gente vê, por exemplo, é isso. Mas, uma dúvida, você acha, então, que, na sua opinião, você acha que as plataformas podem ter políticas de ação diferentes para países diferentes? Não, eu não acho, não. Na verdade, quem acha isso é você, porque na última reunião... Não acho. Eu acabei de falar que eu quero uma política universalizada. Não, porque na última reunião que a gente teve da Carnegie, você elogiou para burro o WhatsApp e a crítica que eu fiz ao WhatsApp, que foi nessa direção, você desconsiderou. Mas, tirando isso da pauta, vamos focar aqui, eu acho que, de fato, a gente tem que fazer essa discussão clara com eles. Eu não tenho esse problema. Eu acho... A gente, inclusive... ótimo. Então, eu posso continuar meu raciocínio? Não, porque eu estava falando. Você espera terminar de falar e você fala. Mas eu estava falando antes, Marco. Não, você pediu 1 minuto para mim para poder falar, de forma bastante educada até. E aí, então, o que eu estou dizendo é isso. Eu acho que a gente tem que chegar e fazer esse tipo de discussão, mas muito bem clara, entendeu? E não de forma superficial. Não adianta a gente falar só, eu vou fazer uma checagem de dados, vou checar os fatos e tal. Eu acho isso mega importante, ok, bacana, eu acho que é importante mesmo. Agora, o problema todo é que se a gente não olhar o que está mais a fundo, e aí eu acho legal esse ponto, que é o ponto em que a regulação que serve para eles não nos confere o mesmo, digamos assim, privilégio, esse eu acho um ponto importante. Como, da mesma forma, eu acho que a questão de apontar para eles que há uma operação sistêmica, ela é importante. Só que ela não é, digamos assim, errada intrinsecamente. Ela é errada se isso aí estiver sendo corrosivo à democracia e às instituições. Então, essa vinculação tem que ser feita. Essa que é importante. Eu diria até que isso talvez seja a maior contribuição
que o fact-checking pode fazer é justamente pegando, digamos assim, esse contexto em que o quanto isso afeta a estrutura democrática do país e a possibilidade do outro de exercer o contraditório e ser protegido por isso. Cris, eu vou pedir para você fazer as suas ponderações, tá, em relação a esse tema, para depois a gente jogar para o Thiago para se aprofundar mais na questão do linchamento, tá? Por favor. Débora, eu vou passar para o Thiago, acho que não merece ponderação nenhuma. A grosseria foi um pouco excessiva. Eu acho que eu só estou devolvendo, Cris, desculpa. Eu acho que quem faz advocacy aqui é você, não sou eu. Vamos lá, então, continuar aqui a nossa conversa. Thiago, eu queria pedir para você aprofundar um pouco mais nessa questão do linchamento no cenário eleitoral, como é que isso tem acontecido. No documentário, Pétria pergunta ao Pedro Doria, né? O documentário Verdade ou Mentira foi rodado nas eleições de 2018. E ela pergunta a ele como serão as eleições de 2022. Ele diz que é impossível saber. E a gente está às vésperas de uma eleição municipal aqui no Brasil, tem eleição para presidente nos Estados Unidos. Aqui a nossa eleição, a eleição municipal, ela é centralizada. Mas como é que está essa questão do linchamento virtual? Como é que ele tem acontecido na prática e como é que tem sido a tentativa de minimizar isso, de prevenir esses linchamentos? Bom, tem uma... e aí, só trazendo o contexto, acho que da desinformação, né? A gente está num cenário, né? Muitas vezes eu ando dizer que também, ao mesmo tempo, a gente não está tendo um cenário tão crítico e etc., né? Mas o que a gente vem acompanhando, só para a gente ficar em alerta, né? E não entrar numa zona de conforto, é que a cada dia que chega mais próximo do dia da eleição, a gente vem acompanhando mais fatos. E algo que me preocupa muito é que as eleições municipais no Brasil, historicamente, elas são muito violentas, né? Eu acho que o Luciano até pode comentar um pouco sobre isso, a gente já conversou sobre o assunto, e eu vejo que, de modo geral, a gente tem uma questão que as plataformas, como a gente já vem acompanhando, elas vêm, de certo modo, trabalhando um pouco dentro dessa pauta. Então, fazendo campanhas informativas, anunciando sobre como realizar uma denúncia, mas esse é um assunto que a gente tem que trazer mais em pauta, né? Porque uma coisa... as eleições que a gente vive municipais que já são muito violentas e o que a gente vem observando no digital, que vem estimulando de diversas maneiras e técnicas também, né? Violência principalmente, né? Um discurso, né? Muita gente que sabe operar isso, fazer um discurso contra uma determinada pessoa e fomentar um ódio contra uma determinada pessoa, e geralmente, em estudos, inclusive recentes, né, conhecido como terrorismo de baixo custo, transferindo a violência para uma terceira. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes uma pessoa que tem uma influência muito forte nas redes, por exemplo, anuncia dados pessoais, telefone, alguma coisa assim, de alguma pessoa, e ela, de certo modo, pode dizer que ela não está fazendo nada, mas ela está incitando uma rede de pessoas a cometerem algum ato violento contra essa pessoa, né? Obrigada, Thiago. Queria passar a palavra para o Luciano, então, para a gente falar sobre essa questão do linchamento virtual e sobre prevenção, por favor. Bom, primeiro, desculpa, porque minha internet, que funcionou o dia inteiro, agora resolveu não funcionar, mas vamos ver se eu consigo aqui ajudar. A questão do linchamento é uma questão muito grave, né? Porque ela provoca destruição, mas não é só uma destruição de reputação, não é só a destruição da honra, ela pode ir para o lado mais grave, que é o lado da violência, né? E violência física, especialmente porque as eleições se dão nos municípios, nas cidades. Nós temos cidades com 1000 eleitores, onde as pessoas se conhecem, e isso pode levar a uma violência, porque se você tem esse problema nas redes, você pode ter esse problema presencialmente. Então, eu acho que a grande preocupação que a gente tem desde o início de
combater essa situação era exatamente para evitar que a gente chegue a situações mais graves, né? Mas eu acho que nisso tudo tem um componente que é um componente, a gente responsabiliza as plataformas, responsabiliza os partidos, os candidatos, mas esse problema está na nossa, com os eleitores, com o cidadão, com a sociedade, é um problema da cultura. Nós estamos tendo esse problema no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil, né? Citam-se normalmente aí a eleição americana, na Inglaterra, todos esses problemas. A Colômbia teve um problema sério na polarização. Quer dizer, esse problema está no mundo inteiro. Essa intolerância, o ódio. Então, é isso que nós precisamos tentar diminuir. O painel anterior até falou bastante do afeto, né? Que é a questão de a gente se desarmar, ter muito mais tranquilidade. Eu acho que é essa empatia que é o problema que está faltando. Nós não estamos numa guerra, nós somos todos... Você tem brigas em família, você tem problemas seríssimos, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura. Todas as questões são relevantes, mas a gente tem que repensar a questão de como nós estamos vivendo. Acho que a pandemia acabou aguçando isso, né? Porque a gente voltou muito mais para a internet, para a relação virtual, né? A gente não encontra com as pessoas. Eu acho que isso também tem um componente aí para a gente analisar, mas eu acho que o nosso caminho é de buscar soluções para tentar evitar que isso se acirre e que possa ficar pior ainda. Tá certo, obrigada, Luciano. Só queria esclarecer aqui para a nossa audiência, a Cristina Tardáguila, ela acabou saindo do call, ela não vai mais participar aqui desses minutos finais da nossa conversa, ela se sentiu acusada e por isso ela não quer mais participar, mas eu quero lembrar que isso aqui é um ambiente de debate, a gente está aqui para discutir ideias, isso é muito importante. Então, antes de finalizar, eu vou pedir para que vocês finalizem, cada um de vocês finalizem aqui, com uma mensagem sobre esse tema, sobre a importância dessas discussões, a gente falar sobre o discurso de ódio, a prevenção de linchamento virtuais, não só nas eleições, né, mas na vida como um todo. Podemos começar pelo Thiago, por favor? Bom, eu acho assim, colocando um pouco do papel do documentário, que foi lá em 2018, eu acho que a gente colocar da maneira até com que a Pétria conduziu todo o processo com as entrevistas, né, abrindo como isso tudo ocorre, é super importante a gente estar compartilhando informações sobre esse assunto. Eu fico muito feliz aqui pelo resultado aí que teve o filme, de ter estreado aí depois de 2 anos, acho que é uma pauta super importante. É fundamental que a gente consiga e busque, né, trabalhar com o maior número de atores da sociedade de maneira geral. As plataformas são fundamentais, mas também não são as únicas. A gente precisa trabalhar com relação a todo esse ecossistema. E obrigado, Débora. Eu acho que pelo dia, acompanhei o primeiro debate que teve também, achei muito bacana da maneira que você conduziu aí todo o evento, e desejo aí tudo de bom para todo mundo e uma boa noite. Obrigada, Thiago. Marco, por favor. Seu microfone está fechado, Marco. Puder abrir, por favor. Acho que foi uma contribuição importante esse documentário para o debate brasileiro. A gente vê muitos documentários sobre o tema, mas sendo feitos basicamente pela ótica do exterior, de outros países. Acho que é importante a gente compreender que no Brasil isso é um elemento fundamental, definidor de todo o processo político. Então, particularmente, eu me sinto assim, bastante feliz de ter dado, junto com meus colegas da APP, a nossa contribuição para o trabalho, e eu achei que é isso, assim, o que eu falei antes, eu mantenho, acho que esse documentário deveria ser considerado a parte 1, a parte 2 deve se considerar a eleição que a gente está passando agora em 22, para se ter um quadro longitudinal bem interessante e completo, que vai ajudar, inclusive, para o aprimoramento institucional e regulatório do Brasil quanto ao papel das redes na democracia. É isso, obrigado. Obrigada, Marco. Luciano, por favor, sua mensagem final.
Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, dizer que esse é um trabalho profícuo, muito árduo, muita coisa que está sendo feita. Acho que o documentário é parte desse processo e desse trabalho. Nós temos a felicidade de poder participar junto com o TSE numa abertura, de podermos trabalhar, levar sugestões, críticas e tentar melhorar esse ambiente todo para que a gente possa ter eleições democráticas, transparentes e limpas e que a gente possa ter um resultado bom nessa eleição municipal. Acho que é um grande desafio, ninguém tem a solução, eu acho que é uma construção coletiva, muita gente trabalhando nisso. Então, eu gostaria de dar os parabéns a todos que participam, que colaboram, agradecer, Débora, pela tarde toda aí na moderação dos debates, foi muito interessante, muito gostoso poder participar, e eu espero que a gente possa avançar e ter melhores resultados, né? A gente vem trabalhando isso já há bastante tempo, e eu acho que a gente vai conseguir alcançar o objetivo e melhorar o processo e o resultado das eleições. Obrigado. Obrigada a você pelas palavras finais. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês, ao coordenador digital de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Thiago Rondon, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada também ao Marco Aurélio Rudiger, que é da Fundação Getúlio Vargas e da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação da FGV. Obrigada, Marco. Obrigada também ao Luciano Santos, que é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Prazer ter você aqui com a gente. E queria agradecer também imensamente... Obrigado, Débora. Obrigada, gente. Queria agradecer aqui imensamente a participação da Cristina Tardáguila, que participou aqui do começo da nossa conversa, trouxe contribuições muito importantes. Ela que é fundadora e sócia da agência Lupa e atual diretora da International Fact Checking Network. Então, fica aqui o meu agradecimento à Cristina Tardáguila e também a quem nos acompanhou aqui nesses eventos, esses 3 painéis que ocorreram nessa tarde. Queria lembrar que esse evento faz parte do lançamento do filme, do documentário A Verdade da Mentira, que destaca a importância do combate à desinformação nas redes. O documentário já está disponível nas plataformas NetNow, Loki, Vivoplay e no site do filme, que é averdadedamentira.com.br. E no canal History Channel, o documentário, o filme A Verdade da Mentira, estreia no dia 8 de novembro, às 8h44 da noite. Assista e recomende aos seus amigos. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.